Lição 3, EBD, de 17/10/2021. O arrebatamento da igreja. Professor Belchior. Bem-vindos, meus queridos alunos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Sou o professor Belchior, diácono na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Jardim Brasil, e hoje aprenderemos mais uma lição do nosso honrado pastor Reinaldo Odido. Texto do dia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Síntese. O arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo da última hora. Objetivos em cada tópico. Explicar o que é quando se expõe o arrebatamento. Evidenciar que o arrebatamento da igreja para os crentes. Compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormes. Porque, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Introdução. No sermão profético de Mateus 24:12, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Nesse mesmo, seu irmão, o mestre, também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento, tão aguardado pelos crentes de todos os tempos, será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados, que receberemos um corpo glorificado. Realmente, como vimos nas lições anteriores, algumas promessas já se cumpriram no passado. Estudaremos nessa lição 3 sobre o arrebatamento da igreja, que acontecerá em um tempo determinado por Deus, muito esperado por todos os crentes. Cotidianamente em nossas vidas, temos muitas lutas, perseguições, dificuldades nesse mundo, porém, infelizmente, temos conosco a viva esperança em nossos corações que em breve o nosso Salvador virá nos buscar. Todavia, somente nosso Deus, que é onisciente, que sabe quando o arrebatamento ocorrerá de forma surpreendente e repentina, nos trará uma grande vitória final sobre a morte, porque será um evento transformador e consolador para todos nós. O que e quando se dará o arrebatamento? O que é? A palavra grega para arrebatamento
é harpazo e significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da Terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. O arrebatamento é uma retirada brusca, sobrenatural e rápida da igreja, culminando com o glorioso encontro com Jesus nos ares. Esse evento que completará a nossa salvação, em que seremos transformados com um corpo glorificado. Cumpre esclarecer que para que o arrebatamento ocorra, este sobrenatural evento passará por estes 5 estágios. O primeiro, que Jesus descerá do céu com alarido e sons de trombetas. O segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente. O terceiro, nós que estivermos vivos e permaneceremos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Encontraremos ao Senhor e estaremos sempre com o Senhor. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltará. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando o dia e hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. Destaquei aqui que, infelizmente, quando se trata de um assunto extremamente importante, como esse, muitas pessoas, mesmo nas mídias, redes sociais, ficam brincando. E tem alguns que se arriscam à sorte e até fazendo cálculos absurdos matemáticos, consultando a Bíblia Sagrada para adivinhar o dia do arrebatamento. E como já mencionado anteriormente nas nossas lições, somente Deus, o nosso Pai, sabe quando o arrebatamento ocorrerá, conforme consta na Bíblia em Marcos, capítulo 13, versículo 32. O subitem 3, a trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia, prata é o símbolo de redenção. Ela seria usada para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgates da escravidão do Egito. Números 10, de 2 a 10. Deus convocará o seu povo, desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda. No segundo tópico, o arrebatamento da igreja para os crentes. É a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa,
e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículos de 12 e 13. A certeza da esperança de que Jesus voltará nos levará a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava promessas da consolação de Israel. Lucas 2, 25. Infelizmente, muitos não creem na segunda vinda, mas nós, crentes fiéis ao nosso Deus, temos a certeza e a esperança que Jesus voltará. Amém. É a chegada repentina do noivo, em continuidade ao sermão profético de Mateus 24. Jesus contou a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. O casamento hebreu possui uma longa celebração, que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era inicial, na qual o noivo em o cortejo e o encontro da noiva. Como Jesus virá repentinamente, temos que estar sempre vigilantes e muito bem preparados para a sua vinda. No subtópico 3, e a derrota da morte. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo, e até o mais novo convertido, naquele momento, será transformado e receberá um corpo incorruptível. 2 Coríntios 5, 4. Que maravilhoso será a derrota da morte para a vitória nesse dia do arrebatamento, porque a redenção dos justos que morreram, até o mais novo convertido, subiu com Jesus, e naquele momento todos receberão um corpo incorruptível. 2 Coríntios 5, 4. Após o soar da última trombeta, ocorrerá a descida do Senhor do céu e a ressurreição dos justos, conforme consta em Daniel, capítulo 12, versículo 2. O terceiro tópico é aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira, ocorrerá o arrebatamento da Igreja de Cristo, voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. Nesta segunda vinda de Jesus, o corpo de Israel será salvo e restaurado. Jesus destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. No subtópico 2, permaneça fiel ao Senhor. Mateus 24, de 45 a 51. No seu sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e o outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Aqui, Jesus nos ensina a estarmos vigilantes e sempre constantes na caminhada cristã. Já no subtópico 3, utilize seus dons e talentos para a glória de Deus, Mateus 25, de 1 a 13. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. Parábola dos 2 servos, das 10 virgens
e dos 10 talentos. Nas 3 parábolas apresentadas, mostram-nos que devemos cuidar desses talentos e precisamos permanecer em constante comunhão com Jesus, em atendimento ao seu chamado para a sua obra, no que tange aos dons e talentos para a glória de Deus. Infelizmente, presenciamos que muitos desistem na caminhada cristã, não buscam mais a sua presença e trocam deuses por prazeres momentâneos deste mundo. Uma pequena conclusão, meus irmãos. As profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes e consoladoras, e devem produzir em nós a expectativa de Cristo. Pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão em brancos para a ceifa. Uma pequena conclusão, comentário nessa conclusão, que aprendizagem maravilhosa que tivemos sobre o arrebatamento da igreja. E não perca a próxima aula, onde estudaremos o Tribunal de Cristo. Aguardarei você aqui no meu canal de estudos bíblicos. E se até aqui foi bênção para você, dê um joinha, comente aqui e não deixe de se inscrever para receber os vídeos novos postados semanalmente nesse canal. Fiquem todos com Deus e contem sempre com as minhas orações. Hora da revisão. Qual a palavra grega para o arrebatamento e qual o seu significado? O que é arrebatamento? Quando se dará o arrebatamento? Quais são as 2 fases da volta de Jesus? Quais são as 3 parábolas que Jesus utilizou no sermão profético iniciado em Mateus? Seria bom que todos respondessem no dia da escola bíblica dominical, apresentar para o professor essas respostas. Gostaria aqui novamente pedir para todos que se inscrevam no meu canal do YouTube e no vídeo aí tem a marca d'água, clique aí que já vai direto para o canal, e gostaria imensamente que vocês se inscrevessem lá, porque quanto mais inscritos, mais fácil de mandar as notificações para vocês. E também agora esse mesmo canal está no Instagram. Até uma próxima aula, fiquem com Deus. E Deus é contigo, para todos sempre. Amém.